Sobre a verdade, um olhar. A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo, sem tirá-las do meu coração. Charles Chaplin. Paz e bem. O autoconhecimento é infinito, nunca se chega a um remate, nunca se chega a uma conclusão. A compreensão de nós mesmos é ou vemos-nos a cada momento no espelho das relações com a propriedade, as coisas, as pessoas, as ideias. Importa, sim, efetuar uma mudança radical no interior do homem, sem o quê? Tudo continuará dentro do mesmo círculo, embora com nomes diferentes. Voltamos assim à certeza, tantas vezes reafirmada, de que o homem é, ainda e sempre, o eixo do mundo social que construímos e, como tal, mudado o homem, mudará a sociedade. Programa sobre a verdade, um olhar, autoconhecimento, realização pessoal, vida. Um programa diferente. E sobre o quê? Sobre você mesmo. Fique conosco. A morte devagar, Marta Medeiros. Morre lentamente quem não troca de ideias, não troca de discurso, evita as próprias contradições. Morre lentamente quem vira escravo do hábito, repetindo todos os dias o mesmo trajeto e as mesmas compras do supermercado. Quem não troca de marca, não arrisca vestir uma cor nova, não dá papo para quem não conhece. Morre lentamente quem faz da televisão o seu guru e seu parceiro diário. Muitos não podem comprar um livro ou uma entrada de cinema, mas muitos podem, e ainda assim alienam-se diante de um tubo de imagens que traz informação e entretenimento, mas que não deveria mesmo, com apenas 14 polegadas, ocupar tanto espaço em uma vida. Morre lentamente quem evita uma paixão, quem prefere o preto no branco e os pingos nos is a um turbilhão de emoções indomáveis, justamente as que resgatam brilho nos olhos, sorrisos e soluços, coração aos tropeços, sentimentos. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz no trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto atrás de um sonho, quem não se permite, uma vez na vida, fugir dos conselhos sensatos. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não acha graça de si mesmo. Morre lentamente quem destrói seu amor próprio. Pode ser depressão, que não é doença séria e requer ajuda profissional. Então fenece a cada dia quem não se deixa ajudar. Morre lentamente quem não trabalha e quem não estuda. E na maioria das vezes isso não é opção, e sim destino. Então um governo omisso pode matar lentamente uma boa parcela da população. Morre lentamente quem passa os dias queixando-se da má sorte ou da chuva incessante, desistindo de um projeto antes de iniciá-lo, não perguntando sobre um assunto que desconhece e não respondendo quando lhe indagam o que sabe.
Morre muita gente lentamente, e esta é a morte mais ingrata e traiçoeira, pois quando ela se aproxima de verdade, aí já estamos muito destreinados para percorrer o pouco tempo restante. Que amanhã, portanto, demore muito para ser o nosso dia. Já que não podemos evitar um final repentino, que ao menos evitemos a morte em suaves prestações, lembrando sempre que estar vivo exige um esforço bem maior do que simplesmente respirar. Há um dia na vida de todos que decide um novo caminho. Nesse dia, abre-se uma porta e fecham-se todas as outras. Depois, nos tornamos diferentes e não seremos mais como antes. A morte de uma pessoa querida marca um desses dias que nos fazem diferentes. Algo mudou, nós mudamos. Algo novo começou e nós iniciamos um novo caminho. Somos convidados a melhorar nossa humanidade, a abrir-nos para uma solidariedade mais ampla. Somos outros pais, outro casal, outros filhos, outros irmãos, outros amigos, outras pessoas de fé. Mas apenas o tempo não é suficiente para reparar o luto. Quem está de luto precisa e deve receber orientações adequadas para viver o seu luto. Deve receber. Pense sobre essas sugestões. Aceite seu luto. Este é o primeiro passo na resolução da perda de um ente querido. Reserve tempo para ser compreensivo consigo mesmo e aceitar seus sentimentos. Comunique-se aberta e honestamente, compartilhe seu luto, divida suas memórias e pensamentos com aqueles que podem ouvir e entender sua perda sem fazer julgamentos ou oferecer conselhos que pareçam inadequados. Converse com pessoas de sua confiança. Você não vai protegê-las calando suas emoções. Pelo contrário, as pessoas próximas podem ficar confusas e incertas sobre como devem agir se você não falar sobre suas necessidades. Cuide de si mesmo, siga uma dieta nutritiva e faça exercícios regularmente. Isso pode aliviar uma eventual depressão e ajudá-lo a dormir melhor. Oração, meditação e recolhimento. Este pode ser um momento para aprofundar sua compreensão da vida. Caminhar ou passar algum tempo em ambientes naturais e tranquilos pode tornar-nos conscientes da natureza mutável de muitas coisas. Oração pessoal, realização de um retiro ou um recolhimento específico ajudam. Olá, me chamo Daniele Caroline, sou missionária da comunidade Arca da Aliança e tenho a alegria de estar aqui no programa Sobre a Verdade em um Olhar, partilhando um pouco da comunidade, já que estamos celebrando 20 anos de história aqui na Diocese de Blumenau e nossa alegria de partilharmos deste dom com você, um dom que nasceu no ano de 1986, na cidade de Joinville, onde 8 jovens, juntamente com o fundador, Diácono Elias, iniciaram todo esse projeto de evangelização. Um projeto que nasceu de um desejo profundo de uma vida comunitária fraterna. Jovens que já viviam a missão
mas que desejavam aprofundar e continuar sendo missionários a partir de uma intensa vida de oração e de uma convivência fraterna profunda também, onde isso era o que os incentivava a continuar fazendo a vontade de Deus. Toda essa missão vai transbordando aonde nós vamos chegando a muitos lugares, hoje em algumas cidades do nosso Brasil e atualmente também no Paraguai, onde a Carla Paulini, que está aqui conosco, vai partilhar um pouco sobre como esse dom transborda na vida da igreja. Olá! É muito bom falar sobre a missão da comunidade Arca da Aliança. O nosso carisma é ser presença de Deus no mundo, onde o Senhor nos inspira, onde o Senhor nos leva, como no Paraguai, aqui em Blumenau, em tantos e tantos lugares onde o Senhor nos chama a expressar este carisma. Em meio à juventude, nós estamos também na missão nas casas, com o Arca em sua casa. Estamos também fazendo essa missão acontecer em meio às famílias, em meio a retiros de evangelização a variadas idades, a variados públicos, porque o Senhor nos envia esse transbordamento do nosso ser, em especial esse carisma de amizade, de restaurar, a aliança dos homens com Deus e dos homens entre si. O carisma de amizade é o que faz também a gente partir em missão, entrar realmente na cultura, na vida do povo, a estarmos juntos, levando a presença de Deus, o amor de Deus aos mais necessitados, aqueles que ao qual encontramos aonde o Senhor nos envia. Mas vamos também conhecer, Daniele, um pouquinho sobre o que a missão de Blumenau faz, A missão de Blumenau, ela nasce no ano de 1998. Quando nós fomos enviados por Dom Orlando Brandes, então bispo da Diocese de Joinville. Blumenau pertencia à Diocese de Joinville, e nós fomos encaminhados à Diaconia São Lourenço. Uma grande alegria de podermos ser acolhidos naquela época pelo padre João Bachmann e toda aquela comunidade que tão bem acolhe a comunidade. Ali iniciamos todo o nosso trabalho de evangelização, com a juventude, grupos de jovens, pregação de encontros, o curso Toma e Lê, e também ajudando na Casa Bom Pastor. Então a comunidade assim foi se desenvolvendo e descobrindo que Deus tinha realmente um chamado para o carisma Arca da Aliança aqui em Blumenau. Nossa missão foi se confirmando a cada dia, quando surgiam novas vocações também no carisma, quando a missão, Deus também ia nos enviando a novos lugares, a outras missões, onde chegamos até a rádio Arca da Aliança, aos meios de comunicação, e um profundo transbordar também de tudo aquilo que nós iniciamos desde o início. É isso que é o mais bonito no carisma Arca da Aliança. A nossa essência, ela permanece. Nesses 20 anos de história, nós vivemos a missão na mesma dimensão lá do início. Hoje com outras estruturas, uma nova realidade também, novos desafios sim, mas com o mesmo ardor, o mesmo desejo de sermos um sinal da presença de Deus. Estamos também na Chácara Cidade de Deus, e a chácara é um espaço belíssimo de evangelização, um local do encontro com Deus, e ali nós acolhemos a todos que vão para fazer seus retiros, a juventude, evento Força Jovem, esportes radicais, campo de futebol, um espaço onde as pessoas podem encontrar Deus e os irmãos. E para nós é uma alegria poder acolher você também lá, como no Centro Católico de Evangelização, onde nós temos adoração, atendimento de oração, e a missão vai continuando com cada amigo evangelizador, com cada membro comprometido e cada consagrado que também assume essa evangelização conosco. Então, para nós é uma alegria, podemos perceber que hoje, esses 20 anos, ele chega com uma grande celebração também. Queremos celebrá-lo de forma grandiosa, porque são muitos frutos que nós reconhecemos nesses 20 anos de história, e nós queremos fazer esse convite todo especial para você também. É interessante recordarmos também que a missão de Blumenau é a primeira missão da Arca. Nós ampliamos a nossa tenda, fomos além, e o Senhor nos chamou a estarmos aqui. Com certeza será uma grande celebração. Nós teremos o retiro de avivamento. Esse retiro é um retiro celebrativo dos 20 anos da missão de Blumenau.
vai acontecer também na Chácara Cidade de Deus, no dia 11 de novembro, a partir das 8 horas da manhã. Nós teremos um dia todo de encontro, de convivência, de oração, de celebração. Contaremos com a presença de Padre João Marcos, da Canção Nova, com o Diácono Elias, o nosso fundador, com o Diácono Sandro, com todos os missionários da comunidade, pessoas que fizeram parte da história também, desde lá do início, pessoas que hoje ainda abraçam conosco a missão de evangelizar aqui em Blumenau. É muito bom ver as vocações que daqui surgiram. Muitas vocações aqui surgiram, uma terra muito fecunda, e o carisma deu certo aqui. Isso é muito bom a gente perceber que a Arca se firma nesse tempo. Então você é nosso convidado a estar conosco no dia 11 de novembro, marca aí na sua agenda. Nós estaremos todos lá, na rua Henrique Gribel, 812, na Itopava Central, em Blumenau. Então você já pode fazer a sua inscrição, apenas R$ 5,00 a sua inscrição. Você pode ligar na Rádio Arca da Aliança no 3340-1260, 3340-1260, já deixar o seu nome, fazer a sua inscrição e passar o dia conosco. Com certeza haverão também muitos testemunhos nesse dia, testemunho de pessoas que foram marcadas pelo carisma, milagres, né? Tantas e tantas coisas eu estou realizando ao longo desses 20 anos na vida de tantas pessoas que fizeram um encontro pessoal com Jesus. E encerrando às 17 horas com a missa de ação de graças, celebrando todo esse momento, com ação de graças por todas as graças que Deus tem feito e realizado na missão de Blumenau. Você é nosso convidado, você e toda a sua família, a passar um dia diferente, um dia de oração, um dia de celebrar. 20 anos não é 20 dias, né? São 20 anos de história, 20 anos que a gente tem muito a partilhar também, e com certeza a presença de Deus está em cada um que também abraça essa obra, esse projeto de Deus. É um projeto de Deus, é um sonho de Deus, e o Carisma Arca da Aliança está aqui nessas terras para também levar o amor de Deus a tantas pessoas que estão distantes, que estão precisando sim que o carisma atinja, porque ser presença de Deus é a nossa vocação, é a nossa missão. O tema será Nossa Alma Glorifica ao Senhor. Vamos conosco celebrar os 20 anos da missão de Blumenau. Agradecemos essa participação, e você que quer conhecer mais a comunidade, nos visite também pelas redes sociais, arcadaliança.com.br, ou também pela nossa fanpage Missão Blumenau, Arca da Aliança Missão Blumenau. Forte abraço a todos. Acreditar na educação é crer que com ela criamos novos seres humanos. Isso não acontece porque a maioria de nós professores, como todo mundo, ganha menos que queria, é mais infeliz do que esperava, é mais sozinho do que sonhava, é muito menos importante do que imaginava. Esse não costuma ser um perfil indicado para criar novos seres humanos, porque nele facilmente brota o rancor, o fracasso, a inveja e por isso mesmo a mentira. Também de Luiz Felipe Pondé. Atendimento ágil com qualidade e exatidão nos serviços. Esse é o lema da Contabilidade Deschamps, que há mais de 35 anos presta serviços de contabilidade. E para tornar ainda melhor o atendimento, estaremos a partir de 19 de novembro em novo endereço, Rua Júlio Michel, número 263, bairro Fortaleza,
próximo ao terminal da Fortaleza e Viacred. É a Contabilidade Deschamps, inovando e investindo no conforto para o melhor atendimento aos seus clientes. Venha conhecer nossas novas instalações para podermos somar ao seu talento o nosso conhecimento. Contabilidade Deschamps, Rua Júlio Michel, 263, Fortaleza. Fone 3323-4874 ou acesse o nosso site www.contabilidadedeschamps.com.br. Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topala Norte em Blumenau. Telefone 3323-2888. David Hume, filósofo, historiador, sociólogo e economista escocês, dizia que só fanático pode imaginar uma sociedade com justiça social, porque produzir riqueza tem a ver com originalidade, inteligência, capacidade de disciplina e nada disso tem a ver com igualdade. E Luiz Felipe Pondé, filósofo brasileiro contemporâneo, complementa: a natureza não é igualitária em seus dons e suas dádivas, tampouco em suas misérias. Poucos são sempre melhores do que a maioria. Isto também não significa que devemos cultuar injustiças sociais. E eu mesmo ouso concluir: é uma verdade que aí está. Mudar, perder, ganhar. Isto faz parte da nossa vida. Como é que a gente reage a essas três modificações? A gente pode mudar, perder, ganhar. Aliás, ganhar ou perder já leva a uma mudança. Quem estava ganhando, perder, quem estava perdendo, ganhar. Faz parte da nossa vida. Essas experiências, elas podem viver de uma forma individual, singular ou plural. Neste momento brasileiro, que nós vivenciamos esta prática democrática, que nós tivemos que estar do lado deste ou daquele, nós vivenciamos sim uma pluralidade de perdas e ganhos. Como é que a gente pode reagir a isto? Muda a gente dentro também ou foi só uma reação grupal, externa? Claro que não. A vida é feita de perdas e ganhos. É bom perder? Tem o seu lado bom. A gente vai ter que rever o porquê das perdas, aonde não soubemos lidar tão bem. É bom ganhar? Aparentemente parece melhor e realmente dá para a gente comemorar os ganhos, mas quem ganha também modifica a sua postura. Ela vai ter que trabalhar com este ganho que vai lhe cobrar uma postura de vencedor. O que é vencer? É um momento ou é o primeiro passo? Qual a nossa obrigação de vencedor? É só colocar a medalha no pescoço ou ficar com o troféu? Ou traz obrigações de excelência? Mudou a sua vida? Você ficou melhor? Ficou pior? O reconhecimento dos outros pela sua vitória? Quando é que a gente é perdedor e lá dentro a gente fala, não, eu venci, não fui reconhecida, mas eu sei que eu estava em caminho certo. Então, trabalhar com perda,
trabalhar com ganho, significa modificar a nossa postura. É um momento de crescimento, tanto para os que perdem quanto para os que ganham. Obviamente, essa experiência é lá desde o nosso nascimento, quando saímos daquela experiência gostosa que é o útero materno, quentinho, com aquele líquido ali que vai fazendo aquela massagem, aquela hidroginástica, primeira hidroginástica. A gente vai crescendo protegido, com a mãezinha ali, não precisa fazer força nem para comer, o sangue, os nutrientes vêm pelo cordão umbilical. De repente, não cabe mais a gente naquele espaço. Nós ficamos grandes demais, alimentamos tanto daquela situação que esgotamos. E aí nós começamos a ser perdedores se não sairmos desta acomodação. Então nós vamos ter a primeira grande perda. Perda porque nós usamos demais aquele espaço de ganhador. Usamos, crescemos, usamos, crescendo, de repente nós acabamos até com o nosso espaço, o nosso alimento já não satisfaz mais. Então nós mesmos temos que brigar com aquela situação cômoda e mudar. Nascer é uma perda, mas é um ganho porque nós não tenhamos mais espaço. É a primeira experiência de perda e ganho. Agora nós temos que chorar para dizer que estamos com fome, temos que sugar para poder nos alimentar, isto cansa, vamos ter que respirar para ter o oxigênio. Temos que lembrar a nossa mãe que nós estamos vivos, a mãe cansada, pega o bebê, olho no olho, no colinho da mãe, como se fosse um prolongamento daquele outro, mas já não é tão assim. Nós temos que já experimentar o banho, que às vezes é bom, às vezes não é. Temos que experimentar a fome, o cansar e sugar pouco para depois chorar outra vez. O intestino que já tem que trabalhar para que haja a renovação dos alimentos e aquilo que não nos serve mais. É a primeira perda e tem que ser cuidada. Infelizmente, em toda essa postura que nós vivemos hoje em dia, às vezes esse binômio mãe e filho, nessa passagem, não é feita com tanta tranquilidade, né? Então, nós temos que trabalhar isso. É um momento até de uma outra palestra, qual é a atenção dessa perda do útero para um ganho de um espaço maior, que é um ganho com perdas. E assim vai. Quando nós aprendemos a andar, nós vamos ter que andar. Quando nós aprendemos a ler, nós vamos ter que ler, porque aí ninguém vai ler para a gente mais. Quando nós aprendemos, aliás, quando nós formamos com o canudo na mão, meu Deus, que bom que é o canudo. Não, agora vem uma outra etapa. Eu deixo de receber e tenho que dar. Tenho que mostrar o quanto eu aprendi, porque estão esperando de mim um conhecimento. É uma perda e um ganho, é uma acomodação. E agora nós temos que mostrar aquilo que nós ganhamos e que muitas pessoas apostaram na nossa perda e no nosso ganho. Perdemos os bancos escolares que queríamos tanto canudo. E agora, o que fazemos com o canudo? Assim com o casamento que é festejado, perde-se o namoro, perde-se o noivado, garante-se a união que tanto a gente quer, mas e agora? Vamos trabalhar juntos, vamos conquistar um outro espaço junto. Então, a vida é feita de perdas e ganhos. Nessa perda e ganho, nós não somos muito diferentes. Tanto quem perde como quem ganha tem que trabalhar com a humildade, com a sabedoria, com a mentalização. Por que perdi? Em que eu não convenci os outros de que eu estava certa? Em que ganhei? Como eu vou fazer para que as pessoas não decepcionem comigo, já que elas apostaram em mim? Olha que é um compromisso muito sério. E todos eles dependem de humildade e depende de sabedoria. Depende, então, gente, de cérebro. Nós temos que ter um cérebro sempre pensante. Não é nas comemorações que fazem falta, tanto de luto, porque perdemos, né? Nós vamos entrar no mês dos finados, no mês que a gente pensa o que a gente vai ter um fim, e fim é perda. Bom, até prova o contrário, as religiões estão aí dizendo que vamos para um paraíso, que vamos ter o mérito daquilo que fomos, mas ninguém sabe. Mas, de certa forma, para quem fica, houve uma perda.
Envelhecer é perda? Envelhecer é perda, ganha-se muita coisa, mas perde-se a capacidade de reprodução, perde-se a liderança no trabalho. Em visões estéticas aceitas, nós perdemos até em beleza, né? Temos que repor, tentar segurar com os botox, com os colágenos, mas não deixa de ser perda para um ganho maior, né? Que tranquilidade a gente, dentro do processo feminino, não mais procriar, não mais ovulamos, graças a Deus, porque por uma parte perde-se o medo de engravidar, mas por outro lado também é uma perda da reprodução. Quer dizer, essa coisa de perda e ganho que nós entendemos agora nessa política de uma forma mais inflamada, nós temos que trabalhar com isso desde quando saímos do útero materno, para vocês verem que é uma experiência boa, é uma experiência que o povo cresce. Eu acho que nós crescemos em povo. Vamos crescer este ano para concretizar as vitórias e para rever aqueles que perderam, onde perderam e por que perderam. Então, é um grande treinamento cerebral. Tenho certeza que nós brasileiros saímos deste momento com muito mais sinapse. Nós nos acostumamos à rede social, nós acostumamos a ser protagonistas, aprendemos uma nova forma de criar momentos que eram já dominados por uma mídia que já era uma mídia que já era vencedora. Hoje mostrou que a mídia tem que mudar porque a linguagem do povo já está realmente crescendo em igual tamanho, já está ameaçando as estruturas que eram ganhadoras, que faziam opinião. Hoje não. Hoje ninguém mais quer ser artista de uma emissora. As pessoas querem ter um blog. Eu viajo para dizer como foi a minha experiência de viagem. Porque cada um leva consigo um mundo. E todo mundo quer ser vencedor. Tanto é que as religiões trabalham nisso, né? Não, vamos para o céu, vitória, tu reinarás. Nosso Deus é vitorioso. Embora nosso país cristão tenha um Deus que morreu na cruz, mas que ressuscitou. Quer dizer, esta coisa de perda e ganho, morrendo é que se vive, que é franciscano, isto aí está dentro de cada um de nós. Quando a gente respira, vem oxigênio e gás carbônico. A gente tem que saber colocar o gás carbônico para fora. Isto é a vida, isto é a perda e o ganho. Nenhum vencedor venceu sozinho, nenhum vencedor tem que parar por aí, porque é aí que começa uma outra situação, como nenhum perdedor perdeu sozinho, nem ele tem que parar por aí. Ele ali tem que aprender a rever isto, a filtrar isto e voltar a ser vencedor, voltar a acender a vela da esperança. Porque realmente esperar é sempre ser vencedor. Não, na próxima vez o meu diálogo vai ser diferente. Eu vou ter que aprender com aqueles que souberam fazer uma nova proposta e que agradou. Então, nossa vida é feita de perdas, ganhos e que levam à modificação. Quem não sair desse deslocamento não vai a lugar nenhum, né? É o oxigênio e o gás carbônico, é o comer e realmente escolher o que vai ficar como nutriente, o que nós vamos eliminar. A vida é feita de perdas e ganhos. Por isso estamos sempre modificando, somos cada vez diferentes. Ninguém é hoje o que era ontem, nem será amanhã. Daí toda a proposta de meditar, de ver quem eu sou, quem o outro é. Ao final, a praga do politicamente correto é apenas mais uma forma enraivecida de recusar a idade adulta e de aniquilar a inteligência. O que ela mais teme é a coragem. Por isso, diz que o povo é lindo quando não é, diz que as mulheres estão bem sozinhas quando não estão, estavam mal acompanhadas e agora estão pior sozinhas, porque a humanidade é basicamente infeliz e incoerente com relação aos desejos e às expectativas. Diz que a natureza é uma mãe quando ela é mais medeia,
nos proíbe de reclamar de gente brega ao nosso redor, mente sobre aqueles que lutaram contra a ditadura. Eles não eram muito melhores do que os torturadores se tivessem a chance de torturar alguém. Nega a importância da culpa porque é mau caráter, enfim, não é capaz de reconhecer valor em nada porque nega a própria capacidade humana de fazer discernimento. Palavras de Luiz Felipe Pondé. Saber dizer adeus? É preciso despedir-se do ente querido que morreu. Para tanto, os ritos fúnebres exercem uma função básica que deverá ser completada em cada coração. De acordo com o seu modo de pensar, seu coração e sua fé, onde estão seus mortos? Lembrar-se deles não significa retê-los para si. E uma coisa é certa, não os amamos mais tendo menos satisfações habituais e com a supressão das relações sociais, da vida amorosa e dos encontros prazerosos. Não os amamos mais se mais choramos, se mais vezes pronunciamos o seu nome, se mais idealizamos a sua pessoa. Os mortos não pedem nem tristeza, nem sofrimento, mas a paz e felicidade. Querem que vivamos plenamente a nossa vida, não a vida deles. É preciso despedi-los serenamente, superando qualquer culpa ou ressentimento. Você pode senti-los junto a si, mas não com ressentimento, nem deve sequestrá-los de sua nova vida. Se os ama, deixe-os morrer para que eles vivam em você e você em si mesmo. Fechará com chave seu ataúde, fechará uma porta, mas abrirá uma janela para a esperança. Então, pela fé e pelo amor, vai tê-los sempre muito perto, de forma sadia, pura e feliz. Quando lhes disser adeus, você não estará pensando até nunca mais, e sim até logo mais. Você dirá adeus até o feliz dia em que nossos rostos tornarão a ver-se, nossos olhos chorarão, mas de alegria, nossos corações palpitarão unidos e acontecerá o abraço fraterno num fim de semana. Nada mais chato do que o medo de não agradar. Não querer agradar é uma das maiores formas de libertação num mundo em que somos obrigados a amar tudo em nossa volta. Ninguém é capaz de tanto amor. Haveria alguém hoje capaz de morrer de amor? É raro, mas o amor também é coisa rara. Momentos. É exatamente disso que a vida é feita, de momentos. Momentos que temos que passar, sendo bons ou ruins, para o nosso próprio aprendizado. Nunca esquecendo do mais importante. Nada nessa vida é por acaso. Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser.
Atendimento ágil com qualidade e exatidão nos serviços. Esse é o lema da Contabilidade Deschamps, que há mais de 35 anos presta serviços de contabilidade. E para tornar ainda melhor o atendimento, estaremos a partir de 19 de novembro em novo endereço, Rua Júlio Michel, número 263, bairro Fortaleza, próximo ao terminal da Fortaleza e Viacred. É a Contabilidade Deschamps, inovando e investindo no conforto para o melhor atendimento aos seus clientes. Venha conhecer nossas novas instalações para podermos somar ao seu talento o nosso conhecimento. Contabilidade Deschamps, Rua Júlio Michel, 263, Fortaleza. Fone 3323-4874 ou acesse o nosso site www.contabilidadedeschamps.com.br. Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topava Norte em Blumenau. Telefone 3323-2888. Se for para proibir Jesus, por que não proibir qualquer pregação? Pergunto-me por que não proíbem professores de pregar o marxismo em sala de aula e toda aquela bobagem de luta de classes e sociedade sem a lógica do capital. Isso não passa de uma crendice, assim como velhas senhoras creem em olho gordo. Nas faculdades torturam-se alunos todos os dias com pregações vazias como essas, que apenas atrapalham a formação deles, fazendo-os crer que, de fato, haverá um outro mundo quando a McDonald's fechar e o mundo inteiro ficar igual a Cuba. Diz isso Luiz Felipe Pondé. Momento da Palavra. Bons amigos, amigas, Palavra de Deus que nos enriquece, nos traz paz e bênção para o longo desta semana que nós estamos vivendo. É a Palavra do Senhor que vem nos iluminar, trazer esta reflexão, nos vem através de São Marcos e diz o seguinte: ele lhes dizia em sua doutrina: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas e de sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e dão a aparência de longas orações. Estes terão um juízo mais rigoroso. Jesus então sentou-se defronte do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantidades. Chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, no valor de apenas 1 quadrante. E ele chamou os seus discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançavam no cofre, porque todos deitaram o que tinham em abundância. Esta, porém, pôs a sua indigência, tudo o que ela tinha para o seu sustento.
Veja como chama a atenção de Jesus a atitude desta senhora, que ao contrário dos grandes e poderosos que fazem ofertas robustas, que querem ver os seus nomes gravados nas suas doações, que gostam de ver reconhecidos, aplaudidos pelos que fazem, o que chamou a atenção de Jesus não é isto. Porque junto com a doação dos grandes vinha a grande vaidade também, o querer aparecer. Não estou dizendo que todas as pessoas que fazem sua doação não o fazem com modéstia, não fazem com carinho, sentem-se participantes da vida da igreja ou da comunidade. Há muita gente generosa, sem dúvida nenhuma, você deve ser um deles, que faz a entrega, o seu óbolo, com a generosidade do seu coração. Não precisa ver o seu nome escritos em tabuletas, nem em faixas, nem aplaudido. Faz porque crê na generosidade do amor que Deus tem por você também. Ou aqueles que sentem o amor de Deus, eles fazem porque se sentem amados. O contraste é não a quantidade em valor, mas a quantidade do que se tem. Para Deus, aquilo que me sobra é nada, porque me sobra, não me faz falta, é esmola. Essa que é a palavra mesmo, é esmola. Mas para o outro, que se entrega totalmente, se coloca inteiramente nas mãos de Deus como uma oferta, seja material, seja pessoal, ele o faz porque confia na misericórdia de Deus. Ele sabe que o próximo passo pertence a Deus e Deus há de providenciar aquilo que é de melhor para ele. O que nos resta então diante desta palavra de Deus? Algumas coisas são importantes. Que a nossa caridade não precise de trombetas. Palavras de Jesus. Ninguém deve sair diante de si mesmo tocando trombetas, anunciando que fez disso ou aquilo de bom. Que a nossa oferta seja generosa, na quantidade certa, na partilha mesmo. Não daquilo que sobra, mas partilhar. Dar um pouco do muito que Deus lhe dá, de fato. Isso acontece quando retribuímos o nosso dízimo, como fazendo as nossas ofertas na igreja, quando participamos de gestos de caridade na sociedade, ou seja, temos centenas de possibilidades. A nossa confiança deve mesmo estar naquele que sabe fazer da sua vida um próprio dom, um próprio presente para as outras pessoas. Não sei se você está lembrado dos nossos últimos encontros, dos nossos últimos 4, 5 encontros, tudo tem falado para que o nosso coração se volte com confiança para Deus, que nos entreguemos à abertura generosa do amor de Deus e que sejamos autênticos, sem nos deixar enganar da nossa fé em Jesus Cristo. Até mais. Momento da Palavra. Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Eu sou Humberto Júnior do programa Sobre a Verdade em um Olhar. Cultivamos a qualidade das relações e esse cultivo determinará se vamos desfrutar de boa companhia no fim da vida ou se ficaremos sozinhos. A minha vida foi orientada para onde? Minhas prioridades estavam de acordo com a minha vida? As escolhas são só minhas. Ninguém pode nos fazer infelizes, apenas nós mesmos. Os 4 compromissos para sermos felizes na vida. O poder da palavra. Fale o que pensa. O poder do sentimento. Viva seus sentimentos intensamente. Compromissos. Apenas os necessários. Para a sua vida. Passe sua vida mais sorrindo do que chorando. O 4º capítulo do Evangelho de João narra o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Um dos elementos centrais do texto é a água viva que Cristo lhe ofereceu. Isto nos leva a um pressuposto fundamental.
a sede como evidência de uma necessidade básica do ser humano. O homem é composto por corpo, alma e espírito. Assim, temos 3 tipos de sede ou necessidades: físicas, emocionais e espirituais. A parte física nos assemelha aos animais, o emocional nos distingue como humanos e o espiritual é semelhante ao divino, transcendente. A mulher samaritana demonstrou esses 3 tipos de necessidade. A necessidade física se relaciona à água que ela foi buscar no poço. A necessidade emocional se evidencia nos seus 6 relacionamentos conjugais. A necessidade espiritual se apresenta no questionamento a respeito da adoração, Monte Garizim ou Templo de Jerusalém. Em todos os casos, a mulher não se sentia satisfeita ou saciada. Embora tenha passado pelas questões físicas e emocionais, Jesus conduziu a conversa para a vida espiritual quando disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Reconhecemos facilmente as necessidades físicas e emocionais, mas o espiritual nem sempre é considerada. Muitos vivem em função das necessidades físicas e emocionais. Apenas, e nisso investem todo o seu tempo. Tempo, esforço e dinheiro. O texto fala do encontro da mulher samaritana com Jesus, mas podemos dizer também que foi um encontro da religiosidade com a espiritualidade. Costumamos confundir esses conceitos, mas são muito diferentes. Pensamos até que uma pessoa religiosa é espiritual, mas pode não ser. O religioso se caracteriza pelo fazer, o espiritual pelo ser. O religioso supervaloriza lugares, objetos sagrados, gestos e expressões. O espiritual prioriza e demonstra o amor a Deus e ao próximo, partindo de um amor a si mesmo sem egoísmo. A religiosidade inclui muitas atividades físicas com forte apelo emocional que podem eventualmente não ter participação alguma do espírito. Como disse Jesus: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Nesse contexto, o coração não é um órgão físico, mas uma reverência, uma referência simbólica do interior do homem. Se compararmos a religiosidade às tarefas domésticas realizadas por uma esposa, a espiritualidade seria semelhante ao amor pelo marido, ou seja, a essência do relacionamento. Não vamos eliminar os aspectos exteriores do culto, mas precisamos estar conscientes de que, sem a verdadeira espiritualidade, tais aspectos serão tão inúteis quanto lâmpadas sem luz. Práticas religiosas podem ser realizadas para a aquisição de coisas materiais, mas a verdadeira espiritualidade nos liberta do materialismo. Podemos ilustrar religiosidade e espiritualidade por meio de alguns elementos do 4º capítulo de João. A religiosidade seria representada pelo apego da mulher a um personagem morto, Jacó, enquanto estava diante dela o Cristo vivo. A religiosidade focaliza o passado, a espiritualidade nos sintoniza com a eternidade. Estamos muito presos aos níveis físicos e emocionais e podemos confundir tudo isso com espiritualidade. Jesus convidou a mulher samaritana para um nível superior, ou seja, aquele onde ele mesmo vivia, além da religião e dos religiosos. A religiosidade pode ser herdada ou ensinada,
mas a espiritualidade vem com a experiência pessoal ou vem da experiência pessoal com Deus. Vai muito, muito além de costumes e obrigações. O homem feliz não é aquele que tem grandes posses, é o verdadeiramente religioso, e a própria vida é o seu trabalho social. E sem o autoconhecimento, sem a compreensão de si mesmo e de seus relacionamentos, qualquer trabalho social que realizar não terá valor. Portanto, diz o sábio Krishnamurti, primeiro compreendam a si mesmos e desse autoconhecimento virá a ação correta. Estamos encerrando o programa sobre a verdade, um olhar, espiritualidade em alto grau, porque, como bem sabemos, espiritualidade faz parte de todo ser que se questiona diante do simples fato de sua existência. Diz respeito à sua relação com os valores que o transcendem, seja qual for o nome que lhes atribua. E nós aqui trabalhamos isso. Até a próxima terça-feira. Paz e bem. A morte rouba aqueles que amamos, mas conosco deixa as lembranças, o amor e a saudade. Sobre a verdade, um olhar.